Boa noite. Começando mais um Poder e Política. Hoje o assunto nesta mesa vai ser uma das coisas que mais pesa na vida do cidadão brasileiro. É a segurança pública. Segurança hoje é um dos itens, né, mais discutidos. Você vê na mídia, é segurança em todo lugar. O cidadão anda meio que acuado por causa da segurança, porque quando ele menos espera, ele nunca teve problema de violência, mas um dia, quando ele menos espera, a violência explode na cara dele. Então, é um assunto recorrente. E eu convidei para vir falar sobre isso com a pessoa que é responsável pela nossa segurança aqui na Tríplice Fronteira, o delegado de primeira classe, Alexandre Macurim, chefe da CCSDP, a quem eu agradeço por ter vindo. Obrigado, Lucas. É uma honra participar. Muito obrigado. Doutor, o senhor concorda com isso? A questão da violência, ela está intimamente ligada à sociedade que nós vivemos, não é assim? A segurança influencia em tudo, né? Principalmente numa cidade turística como Foz do Iguaçu. A pessoa, por mais poder aquisitivo que ela tenha, ela necessita da segurança pública. Ela pode educar os filhos em escola particular, ela pode ter o melhor plano de saúde e ter condições de ser atendida em hospitais particulares, mas ela pisou na rua, ela está sujeita às intempéries da segurança e a segurança pública tem que se fazer presente. Muito bem. Como é que está hoje? Nós estamos aqui meados do ano de 2015. O senhor já trabalhou por 2 vezes aqui o senhor já foi delegado lá atrás e voltou. É raríssimo a gente ver um delegado. Eu não lembro de nenhum que já esteve aqui e voltou. O que aconteceu com o senhor? Como é que está hoje a segurança pública no município? Os índices, vamos começar os índices daquele que contra, nós chamamos os crimes contra a vida. Como é que estão os homicídios? Pois olha, os números são muito bons, né? Considerando as características da cidade e os números que nós já tivemos, é a maior redução dos crimes contra a vida aqui em Foz do Iguaçu. Para você ter uma ideia, vamos fazer um comparativo. Em 2006, 320 homicídios. 2014, poucos anos depois, 90 homicídios. E nós tivemos uma redução drástica de 50% em 2 anos. De 2012 para 2014, nós tivemos quase 50% de redução. Até achávamos que esse número iria parar de cair, mas felizmente estamos ainda com uma redução próxima a 7% já esse ano. Quando comparado a 2014? Sim. Ô, Alexandre, o que é que você reputa essa... Por exemplo, vamos analisar esse dado. Conseguiu-se reduzir quase 7% quando comparado ao mesmo período. O que é que o senhor, quais são as variantes que entram para que isso ocorra? Evidentemente que numa análise dos fatos a gente não pode dizer que foi só um trabalho da polícia, né, o que levou a essa diminuição. Há uma recuperação econômica do município, uma melhor oferta de empregos, principalmente no segmento do turismo, e tudo isso influenciou, né? Nós também tivemos o ano passado a ocasião, a realização da Copa do Mundo, onde o policiamento aqui em Foz foi muito integrado e houve várias operações que influenciaram nessa diminuição. Mas vamos falar do que eu entendo, né, que é da Polícia Civil. A criação do setor de homicídios em 2001 e depois transformar isso numa delegacia vem melhorando a produção da prova nos crimes contra a vida e a retirada de circulação das pessoas que são contumazes nesse tipo de crime, evidentemente que auxilia muito na diminuição dos crimes, aliado à integração com as outras polícias, notadamente a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Muito bem. O senhor tem em mente, eu soube, vamos aproveitar a oportunidade para falar sobre isso. O senhor tem sempre alguns projetos arrojados. A gente acompanha o seu trabalho. Eu soube que o senhor está imbuído agora de criar um grupo para atuar nos chamados crimes cibernéticos. É fato? Olha, esse negócio de mídia social e tendem a agravar esses crimes. Sim. Pelo menos que a gente vê no dia a dia. Sim, sim. É Claro. fato, doutor? Sim. Se você acompanhar todo o trabalho que eu desenvolvi aqui, acreditando em investigação especializada, né? Até mesmo com o fechamento dos distritos. Isso. E criação de... Deu certo o fechamento dos distritos? Sim, claro que Centralizou na sexta? Claro que sim. Deu o muito resultado trabalho. foi bom? Foi muito bom, principalmente na diminuição de desvios de conduta. Nós aumentamos a qualidade da prova. Ainda temos muito que galgar nesse ponto, mas nós temos um setor hoje que atende os delitos de trânsito já, não é uma delegacia, é um setor, mas é um setor de delitos contra a saúde, concentrando isso na mesma escrivã, mesma delegada e no mesmo promotor, né, que tem a promotoria especializada nesse tipo de crime.
Não é inventar a roda, é simplesmente simplificar as coisas. Então, nós acreditamos em polícia especializada. Hoje, os crimes que são cometidos pela internet são muito grandes. Há uma demanda cada vez maior nesse sentido. Notadamente, crimes de estelionato que se utilizam de meios eletrônicos. Nós já criamos, já está criado, já está funcionando. Os resultados serão visíveis, pode me cobrar isso em curto espaço de tempo. Um setor de investigação em delitos de estelionato. E nós pretendemos agregar a isso todos os tipos de crimes em que ocorre utilizado através de meios eletrônicos, conhecidos como crimes cibernéticos, também nesse mesmo setor. Muito bem. Doutor, estelionato é o famoso 171. Exatamente. O criminoso não usa da violência, usa só da caneta. Isso, né? isso. 171 auricular, que eu chamo. Exatamente. A pena é de 2 a 5 anos. Ô, Alexandre, como é que está a relação hoje da Polícia Civil com a Polícia do Paraguai? Porque houve épocas lá atrás, naquela época em que carros roubados no Brasil eram levados para o Paraguai e, chegando no Paraguai, eles eram legalizados. Eu não sei se o senhor lembra disso. Claro Na que sim. época que realmente é uma coisa de louco. Só imagina um produto de furto ou roubo, vai para um outro país e lá é legalizado. Isso acabou lá ou ainda existe? Não, essa legalização que ocorria de uma forma bastante simplificada, onde a pessoa fazia o registro na prefeitura de um veículo e aquele veículo passava a ser um veículo legal, isso acabou. E há uma mística de que os carros furtados e roubados são todos eles enviados para o Paraguai. Isso não é verdade. Não, existe um comércio, sim, de receptação de carros no Paraguai. Mas olha, a maior prova que isso não acontece tanto, nós temos muitos carros do Paraguai sendo roubados no Brasil. Qual é o caminho que esses carros estão tomando? Eles estão sendo utilizados para o contrabando. Esses carros são usados para cigarro. Principalmente cigarro. E os furtos e roubos de carros na região, e eu acredito que metade deles, ou até mais do que isso, estão sendo utilizados para essa finalidade. O senhor acha que houve uma época também que a polícia lá no Paraguai, a gente sabe, mora aqui há muito tempo, a gente tinha medo de mexer com polícia no Paraguai, porque ela não tinha uma boa reputação. Você lembra disso? Claro. Hoje isso mudou para melhor ou continua a mesma coisa? Evidentemente que mudou. Eu vou voltar na sua pergunta que eu até não respondi em relação Sim, a relação daqui, a polícia daqui com lá. A relação é excelente, né? A melhor possível. Não passa um dia, Lucas, que a gente não mantém contato com a polícia do Paraguai, no sentido de ajudar eles a fazer pesquisa de brasileiros que eles detêm lá, e o sentido inverso também. Policiais do Brasil inteiro vêm para Foz do Iguaçu e precisam dessa ponte. Hoje a Polícia Civil faz essa ponte, antes era somente a Polícia Federal que tinha esse relacionamento, mas nós temos hoje uma proximidade e auxiliamos policiais do Brasil inteiro. Ainda hoje tem equipes aqui de fora que nós estamos auxiliando nesse contato. E melhorou muito, como a Polícia do Brasil melhorou também. Sim. A tendência, né? A ordem natural das coisas. Os anos passam e as coisas têm que melhorar. É a ordem natural das coisas, com certeza, sem dúvida. O Macurim, lá no Paraguai, lá o sistema da polícia é diferente do nosso. Lá não tem polícia civil, polícia militar, polícia nacional, não é isso? Exato. Isso daí, desculpa te interromper, não, mas por favor, é um fique à assunto que eu até gosto de abordar. Porque eu vou aqui pedir sua opinião, Sim. porque nos Estados Unidos é a mesma coisa. Não tem também polícia militar, polícia civil. A maioria dos países do primeiro mundo é dessa forma. O Brasil ainda insiste em ter 2 polícias. Eu sou a favor da unificação, mas tem os prós e os contras. Nos Estados Unidos nós temos várias agências, temos várias polícias, cada um respeita a sua atribuição. Na Polícia do Paraguai, que existe apenas um tipo de polícia, que é a Polícia Nacional, nós temos algumas coisas que são boas e outras nem tanto. Eu vou te dar um exemplo de as coisas funcionam lá, porque sendo um só comando, você consegue acesso à informação e trabalhar tanto na área da investigação, pegando informações do pessoal que trabalha com a prevenção de uma maneira mais rápida. As coisas são mais facilitadas. Sim. No entanto, uma polícia única no país todo, ela não auxilia no combate, por exemplo, à corrupção. Quando você tem mais de uma polícia, uma fiscaliza a outra trabalha junto. Quando é uma só, você favorece alguns abusos. Sim. Né? E o Paraguai luta muito para tentar reverter essa situação de abusos, desvios de função. E tendo uma polícia só, fica mais difícil até mesmo ser fiscalizado. É verdade, concordo com você. Ô, Macurim, o governo do Estado tem dado condições para a Polícia Civil do Paraná fazer o seu trabalho a contento? Quando eu falo condições, eu estou falando num sentido amplo. Condições. Os equipamentos, viaturas, armamento, salários, efetivo humano, é isso, num todo. Eu vou te dizer que, sem sombra de dúvida, eu vou te explicar porque sim. Nós tivemos uma crise econômica
que já está sanada, nós conseguimos pagar todos os nossos fornecedores, não é segredo para ninguém. Mas olha, tanto dá condições que você pode ver aí na semana retrasada ou um pouquinho antes, a Polícia Civil fazendo uma operação por si só, sem estar em conjunto com o Ministério Público, que é quem costuma combater os crimes de corrupção, mas prendendo pessoas vinculadas a uma Secretaria de Estado, empresários, fornecedores de serviços do Estado, empresários conhecidos. E isso quem fornece essas condições é o poder. A Polícia Civil é do Executivo, vinculada ao Executivo. E isso é uma coisa que não acontecia antes. A polícia investigando e prendendo pessoas Não importantes. falta para vocês viatura. Teve uma época que até combustível era escasseado. Hoje não tem mais isso, né? Não, Ou não. tem? Eu vivenciei essa época em O senhor que lembra? o Conselho, Ah, viatura não pode sair, combustível está pouco. Conselho de Segurança ia bater na porta dos Isso, empresários e consegue pedir gasolina. pedir. Isso passou? Passou e felizmente, né, que passou, né? Não se concebe, né? Não é concebível nos dias atuais que ocorra isso. Um estado moderno como o Paraná ficar desse O jeito. que eu acho, sabe, Lucas, é que o caminho que tem que se percorrer agora é desburocratizar um pouco o envio de verbas. Dinheiro há, projetos estão em andamento, mas ainda de uma forma muito burocrática. Vou te dar um exemplo, nós temos aqui 2.500 carros apreendidos, aliás, um desvio de função, porque deviam estar sob os auspícios do Poder Judiciário e não da Polícia Civil, que é o que está escrito no Código de Processo Penal, Sim. porém o Judiciário não recebe, a Polícia Civil fica cuidando, e temos problemas seríssimos com esses depósitos. A gente não consegue colocar vigilância 24 horas. E o Poder Judiciário devia dar uma solução, não dá. Alexandre Macurim, delegado de primeira classe. Aquela figura, quando eu era menino, quando minha mãe queria me passar um cagaço, falava assim, vou chamar a polícia para você. É comum, nesse tempo. Hoje não, acho que não tem mais isso. Ainda tem... O menino tinha medo de polícia, né? Vou chamar a polícia. Eu acho que até hoje existe pesquisas que diz que o cidadão evita muito procurar a polícia. Essa imagem do delegado, aquele delegado com cara feia, isso ficou para trás ou ainda existe, Alexandre? Existe no imaginário popular, é comum você encontrar um pai que fala assim pro filho, olha, se você não se comportar, esse aí é o delegado, ele vai te prender. Isso, bem isso. Na realidade, o delegado, Lucas, ele é o primeiro garantidor dos seus direitos. Se você for preso em qualquer situação, ao chegar numa delegacia, quem vai analisar se existem motivos para você ficar preso, se há requisitos para permanecer preso, é o delegado de polícia. Então, o delegado é o primeiro garantidor dos direitos civis, né? E tem que mudar essa imagem. Nós não temos tempo aqui para debater isso, mas a utilização, principalmente da Polícia Civil, de forma arbitrária, da carreira de delegado de polícia na ditadura, fez os delegados perderem várias garantias, como o poder requisitório, de busca e apreensão. E hoje a gente luta muito para acabar com essa imagem. E é natural que isso daqui a uns anos evolua. Eu acho que a polícia, num todo, ela está evoluindo. Se bem que aqui e acolá acontecem umas coisas meio escabrosas. Mas nós somos um país continental. Agora mesmo você está vendo lá em São Paulo. Ontem teve um programa da Globo do Caco Barcelos que tem que tirar o chapéu para aquele cara. Corajosíssimo, competente, e mostrou aquela chacina lá, né? Tivemos também no Amazonas e tudo. Não tem provas, mas existe uma hipótese de que policiais militares tenham participado daquilo lá. Como é que o senhor vê, por exemplo, um caso daquele como São Paulo? A gente fica muito chateado quando não há provas, mas há evidências, aliás, bem claras, né, que possa ter, pelo menos, o auxílio de policiais nesses delitos. Eu acho que o caminho natural das coisas é uma evolução para que esse tipo de coisa fique no passado. Mas realmente nós ainda sofremos com isso. E aí eu volto a falar da atuação da Polícia Civil. Você vê que nesse caso existe uma atuação bastante forte da Polícia Civil também investigando esses fatos. Se fosse uma polícia única, talvez isso não ocorreria. Ô, Alexandre, como é que está o xadrez lá da SDP? Teve época que estava lotada, a juíza teve que interditar. Hoje está... Como é que está o sistema? Nós requisitamos essa excepcionalidade na transferência de presos, né? O comitê de transferência de presos, porque a delegacia de Foz do Iguaçu é uma delegacia que prende muito, recepciona muitos presos. Então a gente hoje, felizmente, nossa carceragem, ela realmente é uma carceragem temporária, é um setor que fica preso de um dia para o outro. Quem criou aquela carceragem, vamos dar um mérito aqui, a pessoa foi o Márcio Amaro, que criou aquela carceragem. Antigamente não tinha uma salinha ali, uma masmorrazinha, e foi feito lá. Ô, Macurim, hoje você tem aqui, ali na sua delegacia, uma sala que foi criada para reuniões,
E a gente nota quando chega lá, tem uns banquinhos, a delegacia parece que ela se humanizou. Antigamente a gente ia na CCCP, não tinha nem... Vocês vão ajeitando as coisas. É isso a proposta? Sem dúvida. Sem O dúvida. atendimento é muito bom também, a gente nota. As pessoas são o policial educado. É vocês que dão essa orientação? Sem dúvida. Cada delegado que passa deixa sua aqui marca. O Rogério teve uma participação muito Teve. importante nisso daí, inclusive a criação desse espaço para reuniões. E a gente vai aprimorando, né? Cada delegado vai passando, vai aprimorando, cada um colocando a sua... Deixando a pouco da sua sua identidade. marca. E a questão da corrupção policial? Eu entrevistei aqui um delegado também como o senhor, no meu último entrevistado, o doutor Alexandre Rorato, que você conhece, corregedor, e abordamos esse tema. Eu quero ouvir do senhor. A corrupção policial, ela está aumentando, parou, está baixando, como é que está? Diminuiu muito, basta ver o que você vê na mídia, aqueles desvios de conduta, aquela imagem negativa da instituição, que era corriqueiro, principalmente na região de fronteira. Hoje quase você não ouviu falar mais disso. Mas é evidente que, até falava isso para um juiz numa Sim. audiência, você não pode tampar o sol com a peneira, que isso jamais vai ocorrer, né? Mas quem trabalha com mídia sabe, e principalmente quem é de Foz do Iguaçu sabe que melhorou muito, tanto no atendimento como nos desvios de conduta. A gente nota que, com o passar dos anos, policiais antigos, que entraram lá há 30, 40 anos, eles vão aposentando e vai vindo uma nova leva. E essa nova leva que chega, pelo menos eu observo, são jovens idealistas. É isso? São. Nós temos já há alguns anos, né, o 3º grau, a exigência para o concurso, e um fenômeno que tem acontecido, eu observo isso aqui em Foz do Iguaçu. A grande maioria dos policiais que nós temos, os mais novos que estamos recepcionando, eles são daqui. Tem família aqui, tem uma história na cidade, exatamente, não tem aventureiro. Né? Evidentemente que temos policiais, como é o advento do 3º grau, que estão ali para fazer outros concursos e tudo Sim. mais. Isso não é bom para a polícia, que gasta muito na formação para depois perder esses policiais. Mas, por outro lado, a gente ganhou bastante, né, com pessoas que já chegam mais preparadas e pessoas da região. Quer dizer que hoje, para entrar na polícia, tem que ter o 3º grau completo, Exatamente. curso superior. Curso superior. Isso é um upgrade muito bom, porque o sujeito já entra com a bagagem, né, Macurim? Sem dúvida. O salário é... Eu não precisa declinar números, mas eu pergunto a você, hoje o salário do policial civil, dá para ele viver com dignidade? Dá sim, Lucas. Se você for falar de salário para qualquer carreira, a pessoa vai dizer que é pouco, que quer ganhar mais, isso é normal. Né? Mas eu acredito que, como eu falei, com esse fenômeno dos policiais morando e trabalhando, da onde eles têm a origem, têm a sua casa, têm a esposa trabalhando, fica mais fácil. Facilita. Os crimes os chamados crimes contra o patrimônio, que é o famoso assalto, o cara entra na residência, isso como é que está? Está aumentando? Está em decréscimo? Como a gente comentava, isso me preocupa muito. Sim. Nós temos uma crise aí evidente. O Paraguai está desempregando. Temos uma crise no Brasil e principalmente um número de desempregos muito grande no Paraguai. Nós tivemos um acréscimo, ainda que pequeno, mas tivemos um acréscimo nos crimes contra o patrimônio. Sim. E o que me preocupa mais são os arrombamentos. Realmente nós estamos preocupados com o aumento, a gente já observou esse fenômeno, né? E aí temos bastante coisa para projetos em andamento. Ô, Macurinho, o arrombamento acontece normalmente quando a família está fora, o arrombador é especialista, ele passa, vê, às vezes ele não age naquele momento, mas ele marca. Normalmente ele arromba a residência na ausência dos proprietários, é isso? E aqui em Foz também nós tivemos alguns casos, vários casos, não alguns casos, de arrombamentos de empresas. De noite? De noite. As pessoas procuram, elas estudam o local. O senhor tem um hábito da leitura? Claro, gosto muito. O senhor gosta de ler? Gosto muito de ler. Isso é importante, né? Com certeza. Porque eu fui visitar o senhor anteontem e vi lá um livro em cima da sua mesa, que é o livro do nosso delegado corregedor Alexandre Rorato. Ele trabalhou comigo. Crime organizado. O Rorato trabalhou um tempo comigo. E eu já li há um livro até que você indicou no seu blog. Eu vivo indicando. Islamista. Eu vivo indicando o livro, eu também gosto. Eu sou chegado na leitura. A cada semana eu termino um, passo para o outro. Ô, Alexandre, quem é o secretário de Segurança Pública hoje do Beto Richa? O secretário de Segurança Pública é o Wagner Mesquita. É um delegado da Polícia Federal, não é? Exato. Está licenciado para cuidar da segurança no Paraná. Exatamente. O Batman não deu certo. O Francisquini
O que aconteceu com o Francisquinho? Inteligente. De repente, eu acho que ele se empolgou muito, né? Ah, eu quero sua opinião, aproveitando, estamos quase terminando ali, o outro já está me olhando lá. Daqui a pouco ele... Sua opinião, por favor. Opinião abalizada, o senhor é um cara equilibrado. Aqueles fatos ocorridos não envolveu Polícia Civil, mas envolveu a Polícia Militar lá no dia 29 de abril, lá na Praça Cívica, lá na Assembleia. Como é que o senhor viu aquilo? Mas, olha, é difícil falar da coisa que eu não sou especialista nesse tipo. A gente trabalha com investigação. O que eu acho que aconteceu, inclusive, com o secretário ali, foi ali, evidente, que ele perdeu o apoio da Polícia Militar, de assumir, é normal e hoje a pessoa deve assumir a sua responsabilidade ali. Para quem está olhando de longe, eu acredito que houve um excesso no número de policiais. Mas, como eu falei, eu não sou especialista nesse tipo de delito. Aconteceu, né? Desculpa, nesse tipo de evento. Né? Tudo bem. Ô, Alexandre, nós chegamos ao final. Aqui é rápido, é VaptVupt. Foi um prazer recebê-lo. Espero que o senhor continue aí prestando um serviço de qualidade à população. E à medida que os índices estão diminuindo, tem que se comemorar, né? É como o senhor falou, está sempre procurando melhorar. Esteja à vontade para se despedir do nosso público. Bom, não posso deixar de aproveitar essa oportunidade aqui e reconhecer o grande trabalho que é feito pela Guarda Municipal através do Cleomar, Polícia Militar através do Coronel Ota e do meu amigo Fabiano Bordião, que agora assumiu a Polícia Federal aqui. Realmente, Foz do Iguaçu é um exemplo de trabalho conjunto entre as polícias. Então, as forças estão coesas. Sem dúvida. Isso é importante, né? Uma coisa. Foi isso, então. Vamos ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite. Obrigado.